pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa disciplina, né, Introdução à Farmácia, e hoje nós veremos a nossa terceira aula. Nela nós vamos conhecer as formas farmacêuticas, vamos conhecer as vias de administração e também conheceremos um pouco, né, falaremos um pouco sobre as prescrições médicas. E o que são formas farmacêuticas? São os produtos resultantes do processo tecnológico que confere aos medicamentos características adequadas para a sua administração correta, dosificação e eficácia terapêutica. Ou seja, é a forma final com que esse medicamento chega até a população, até nós. Depois de passar por vários processos tecnológicos, eles chegam até nós. Essas formas farmacêuticas, elas podem ser classificadas como semissólidas, como sólidas, líquidas ou gasosas. Então, o princípio ativo só, ele pode existir em diversas formas farmacêuticas. Por exemplo, como exemplo a dipirona, nós temos a dipirona em comprimido, nós temos, que é uma forma sólida, nós temos a dipirona líquida, em forma de xarope e em forma de solução, Temos as gotinhas, que são soluções, e temos os xaropes, também, que se enquadram na classificação de medicamentos líquidos. Então, a gente pode perceber que um princípio ativo só, ele pode estar disponível, no mercado de várias formas farmacêuticas. Então, como formas sólidas, nós podemos citar os comprimidos, as cápsulas, as dráseas, pós, granulados, entre outros que nós vamos falar mais adiante, mais detalhado no decorrer da aula. Essas formas sólidas, elas são geralmente preparações mais estáveis, ou seja, elas são mais difíceis de mudar suas características, como mudar o seu sabor, mudar a sua cor. E isso já é uma desvantagem para as formas líquidas, que elas já são mais instáveis, elas têm mais uma probabilidade de mudar essas características. As semissólidas também. Então, como semissólidas, nós temos como exemplos as pomadas, os cremes, os géis, pastas. E essas formas, elas são utilizadas para medicamentos de uso tópico. Como forma líquida, nós temos os exemplos de soluções, de gotas, xaropes, suspensões, elixires. E essas formas, elas facilitam a administração, mascaram os sabores e são mais indicadas para crianças e idosos por permitirem o ajuste de dose, Então, essas formas farmacêuticas, elas é quem vão definir as vias de administração de um medicamento, de um fármaco, Também temos as formas especiais, que são as formas que não se enquadram em nenhuma das classes anteriores, E elas, como exemplo, nós temos os aerosóis, nós temos os adesivos transdérmicos, as ampolas, estão todas enquadradas, nessa classificação de formas farmacêuticas. Então, agora nós vamos falar um pouco das formas sólidas e vamos começar, falando dos comprimidos. Então, o que são comprimidos? São formas farmacêuticas obtidas por compressão da mistura de pós, contendo fármaco e adjuvantes. Esses adjuvantes são os recipientes. Então, comprimidos nada mais é do que pó que passou por compressão. São pós que passaram por compressão, Dentre esses pós, estão o princípio ativo, que é o que vai agir no local de ação e vai atuar combatendo a enfermidade. E temos os recipientes, que são aqueles inertes que vão
servir só como, às vezes, para preenchimento, para ajudar como lubrificante e entre outras utilidades dos recipientes, né? O que são esses adjuvantes, né? É todo componente de uma formulação que serve para dissolver, suspender ou misturar homogeneamente com outros ingredientes para facilitar a sua administração ou tornar possível sua confecção. No caso dos medicamentos líquidos, esses adjuvantes são chamados de veículos. E no caso de medicamentos sólidos, esses adjuvantes são chamados de recipientes. Os comprimidos eles podem variar em tamanho, em forma, em peso, em dureza, espessura, características de desintegração e em outros aspectos, dependendo do uso a que se destinam e do método de fabricação. A maioria dos comprimidos é administrado por via oral e também tem aqueles que são destinados à administração sublingual ou vaginal. A maioria dos medicamentos está disponível sob a forma de comprimidos de vários tipos e com tipos de preparações diversificadas. Ou seja, é a forma mais comum de utilizar um princípio ativo. É a forma farmacêutica mais comum são os comprimidos. É a que mais existem em maior quantidade no mercado farmacêutico. Então, quais as vantagens, né, de se ter um comprimido, né? Então, eles vão permitir a dosagem correta e o alto grau de precisão, ou seja, precisão nas dosagens. Vão permitir uma maior estabilidade em relação às outras formas. Como eu falei anteriormente, vão ter uma menor probabilidade de mudar as características como cor, como sabor. Vão ter uma facilidade em administrar fármacos insolúveis em águas, é o caso de alguns princípios ativos, né? Alguns fármacos que não se misturam com água ou nem álcool, então não é possível fazer uma fórmula farmacêutica líquida, então eles têm essa possibilidade de fazer, né? De formular um comprimido. Tem menor sensação de sabores e odores desagradáveis. O fato de serem comprimidos, eles têm um menor contato com as papilas gustativas na hora de ser ingerido, diminuindo assim a sensação desagradável, de sabor desagradável. Permitem utilizar revestimentos externos, é o caso dos medicamentos gastroresistentes, né? Que alguns princípios ativos, eles são irritantes para a mucosa do estômago, e são formulados de forma a resistirem à acidez do estômago e passarem para o intestino delgado e serem absorvidos no intestino delgado. Permitem o controle na liberação do fármaco, que é o caso dos fármacos de liberação prolongada. São resistentes a choques e abrasão. Tem fácil deglutição e permite uma boa conservação do fármaco. Só que toda forma farmacêutica, né, ela tem suas vantagens e tem também suas desvantagens. Então, as desvantagens dos comprimidos é terem menor absorção comparada às soluções. Por quê? Porque os comprimidos, ao chegarem no estômago ou no intestino, que eles podem ser absorvidos tanto no estômago como no intestino, né? Então, ao chegarem no trato gastrointestinal, essas formas farmacêuticas, elas vão sofrer desintegração para poder liberar o princípio ativo e este ser absorvido pela mucosa do intestino ou do estômago. Já as formas farmacêuticas líquidas, né, as soluções, xaropes, entre outros, essas formas elas não precisam sofrer essa desintegração, então elas já vêm com seu princípio ativo liberado, tornando, né, uma absorção mais rápida e uma maior quantidade de princípio ativo pode ser absorvido.
Podem provocar irritação na mucosa gástrica, né? O que a gente pode consertar com um revestimento. E favorece a formação de complexo com os alimentos, o que favorece as interações medicamentosas. A interação medicamento com alimento. Então, os comprimidos, né, nós temos vários tipos de comprimidos. Comprimidos não revestidos, que são aqueles que possuem camada única, né, passaram por uma única compressão, ou múltiplas camadas, né, que passaram por sucessivas compressões. Nós temos o exemplo aqui da coristina D, que são vários princípios ativos. Então, cada princípio ativo sofreu compressão para formar o comprimido final. Porém, eles não têm revestimento. Tanto que a gente pode ver cada corzinha dele que é diferente, que são princípios ativos diferentes. Os comprimidos revestidos, né, que são aqueles que são recobertos por uma ou mais camadas constituídas por misturas de substâncias diversas, que é como eu citei, né, anteriormente. São aqueles que são revestidos por algum motivo, como os que para proteger, né, a mucosa do estômago e passam para o intestino. Temos também as dráseas, né, que são formas farmacêuticas soda, cujo o núcleo é um comprimido que passou por um processo de revestimento com açúcar e corante, que é o processo de drageamento. Então, as dráseas, elas nada mais são que um comprimido que foi revestido, né, com açúcar. Temos os comprimidos de liberação controlada e modificada. São formas farmacêuticas que não liberam imediatamente todo o fármaco, fazendo de forma gradual e contínua em diferentes tempos e locais. Temos os comprimidos tamponados, né, que são aqueles que são revestidos por uma película protetora de hidróxido de alumínio ou hidróxido de magnésio, permitindo a utilização desses medicamentos por pessoas que sofram de gastrite ou úlcera. No caso, nós temos os AS tamponados. Esse AS tamponado, o medicamento de referência dele é o Somalgin-Cardium. Então, são exemplos de comprimidos tamponados que são utilizados, né, por pessoas que sofrem de gastrite ou úlceras. E temos também os comprimidos efervescentes, que são comprimidos não revestidos, cuja composição existe geralmente um ácido e um carbonato ou bicarbonato, capaz de reagir rapidamente em presença de água, libertando gás carbônico. Destinam-se a ser dissolvido ou dispersos em água antes da administração. Temos também os comprimidos mastigáveis e sublingual. Na maioria das vezes eles não são revestidos, né? A sua forma é estabelecida de tal modo que vai permitir a liberação lenta e uma ação local ou libertação e absorção por via sublingual ou pelas paredes da cavidade bucal. Então, são medicamentos que são liberados e absorvidos pela mucosa bucal ou pela mucosa que fica embaixo da língua. Desintegram suavemente na boca, com ou sem mastigação, sendo preparados por granulações úmidas e compressão, utilizando-se graus mínimos de dureza. Ou seja, eles são menos duros que os comprimidos por via oral, que são absorvidos pelo trato gastrointestinal. E os comprimidos vaginais, que é uma forma farmacêutica destinada à aplicação no canal vaginal. A libertação do princípio ativo é feita por desagregação do veículo, que é constituído por um pó higroscópico. Então, como exemplo, eu trouxe a figurinha do Gino-Canesten, que o princípio ativo dele é o clotrimazol,
e é um comprimido vaginal utilizado para infecções vaginais causadas, né, por fungos. Então, a gente pode ou não partir os comprimidos, né? Então, somente comprimidos que apresentam sulcos poderão ser partidos. E o que são sulcos? O sulco, como mostra na imagem aí, é essa divisão que alguns comprimidos, alguns vêm com um tracinho dividindo ele. Então, isso implica dizer que esse comprimido ele pode ser partido em dois. E alguns, né, vêm com duas divisões, implicando dizer que esse comprimido ele pode ser partido em 4 partes. Então, os comprimidos de liberação controladas, eles não devem ser triturados, quebrados ou divididos. Então, gente, os comprimidos, eles só podem ser divididos caso eles venham com esse suco. E com a orientação do profissional, né, que ele serve exatamente para permitir o reajuste de doses. Um comprimido, por exemplo, ele tem 10 miligramas, mas o profissional ele necessita de administrar apenas 5 miligramas em um paciente. Então, ele partindo esse medicamento ao meio, ele vai ter 5 miligramas para ser administrado no paciente. Então, agora a gente entra, né, para falar sobre as cápsulas, que é outro tipo de forma sólida. São preparações de consistência sólida, constituída por um invólucro duro ou mole, de forma e capacidade variáveis, que contém uma quantidade de princípio ativo que normalmente se usa de uma só vez. Tem forma cilíndrica ou ovoide e é formado por 2 partes que se encaixam, que devem ser soldadas e se destinam a conter substâncias medicinais sólidas, pastosas ou líquidas. Então, as cápsulas, elas nada mais são que um princípio ativo envolvido, né, por um invólucro. Geralmente, o invólucro é feito de gelatina, que são as cápsulas duras, ou de gelatina adicionada de emolientes, como glicerina e sorbitol, que são as cápsulas moles ou elásticas. Este pode ainda ser opaco, transparente, corado ou incolor. E quais as vantagens das cápsulas? As vantagens são a administração de substâncias nauseosas, ou seja, causadoras de ânsia de vômito ou de sabor desagradável, libertam rapidamente os medicamentos depois da ingestão. E as desvantagens é que, por serem de fácil abertura, que elas têm um encaixezinho, então por terem uma fácil abertura, as pessoas costumam abrirem para retirar o pó e engolir, fazendo com que muitas vezes, né, o seu efeito seja alterado. E a possibilidade de aderência no esôfago no caso das cápsulas mais moles. Um outro tipo de forma sólida são os grânulos, que são constituídos por substâncias medicamentosas associadas a açúcar e ou adjuvantes, cujo conjunto tem aspecto homogêneo. São separados umedecendo-se o pó, são preparados, né, umedecendo-se o pó ou mistura de pós desejada, no caso, pode ser um tipo de pó, pode ser uma mistura de pós, e passando a massa, essa massa que é criada, ela é passada por uma tela, e assim é produzido os grânulos no tamanho desejado. Então, essa tela ela tem vários tamanhos, e esses grânulos podem ser produzidos de vários tamanhos. As vantagens é que os constituintes não aderem, né, entre si, são mais agradáveis de ingerir do que os pós, podem ser envolvidos com revestimentos protetores, ao contrário dos pós, né, que vem soltinho, não pode ser revestido, e são administrados por via oral. Os pós, né, já são uma mistura de fármacos e substâncias químicas finamente divididas e na forma seca. Então, os pós eles são obtidos a partir de pulverização, né, de substâncias que foram dessecadas a baixas temperaturas
essas temperaturas elas não devem ultrapassar 45 graus Celsius. Podem ser administrados por via tópica, oral e parenteral. E as suas especialidades médicas que mais utilizam são a pediatria e a geriatria, por serem mais fáceis de ser administrado, né, nessa classe de pessoas, que são crianças e idosos que já têm uma dificuldade, são pacientes que têm dificuldade de deglutir um comprimido ou outra forma farmacêutica. Os supositórios, né? Então, são formas sólidas também, destinadas à inserção na via de administração retal, no qual eles amolecem, se dissolvem e exercem efeito sistêmico ou localizado. O sistêmico é que pode atingir todo o organismo. E localizado é quando eles são destinados a um efeito naquele local. Então, eles têm preparações farmacêuticas, são preparações farmacêuticas sólidas, né, com formato adequado para a introdução no reto, devendo fundir a temperatura do organismo ou dispersar em meio aquoso. Fundir significa que eles desmancham, né, a temperatura do organismo. Então, eles estando em contato com o organismo, diante da temperatura do organismo, eles desmancham e assim eles fazem seu efeito. Os óvulos são preparações farmacêuticas sólidas com formato adequado para aplicação vaginal, devendo dispersar ou fundir a temperatura do organismo, ou seja, eles também vão fundir, né, desmanchar, desintegrar-se a temperatura do organismo. E as desvantagens, né, dessas formas é que podem ocorrer irritação na mucosa vaginal. Aqui eu tenho a imagem, né, de algumas formas farmacêuticas. Tenho o exemplo da cápsula gelatinosa, de Drages e do comprimido. E aí nós entramos na próxima classe, que é a classe de semissólidos, né? Então, como forma semissólida, nós temos aqui as pomadas, os cremes, os géis. E vamos ver a diferença, né, de cada um deles. As pomadas são preparações de consistência semissólida, de aspecto homogêneo, destinadas a serem aplicadas na pele e em certas mucosas. Essas mucosas podem ser nasal, vaginal ou anal, com a finalidade de exercerem uma ação local ou de promoverem a penetração percutânea dos princípios medicamentosos. Essa penetração percutânea é a capacidade que as pomadas têm, né, de adentrarem aos tecidos da pele. Então, o próximo, né, são os cremes, que são emulsões semissólidas contendo substâncias medicamentosas dissolvidas ou suspensa numa fase aquosa ou oleosa. Já os géis são definidos como sistemas semissólidos compostos por dispersos de pequenas partículas inorgânicas ou de grandes moléculas orgânicas encerradas por um líquido. Então, os géis, eles são, né, à base de água. Os cremes, a maioria são à base de águas, alguns são à base de óleo, né? E as pomadas são à base de óleo, o que dá a elas essa característica mais oleosa, mais umedecida. Então, as pomadas, elas são, por serem mais oleosas, né, e permitirem passar mais tempo na pele, elas são destinadas a serem utilizadas em peles mais secas e em ferimentos também mais secos. Já os cremes e os géis, eles são destinados a utilizar já em ferimentos mais umedecidos, mais molhados. Ungento, né? O que é ungento? Os ungentos são pomadas mais resistentes. Elas contêm, além da base, contém uma resina que torna elas com uma consistência mais resistente. São utilizadas quando se pretende um maior tempo de atuação e um efeito de proteção nas superfícies externas sem elasticidade.
E as formas líquidas, né? A nossa terceira classe são as formas líquidas. Forma farmacêutica líquida, né? Como exemplos, nós começamos pelas suspensões, né? Elas contêm partículas sólidas dispersas em um veículo líquido, no qual as partículas não são solúveis, então elas não se solubilizam e precisam de agitação antes de usar. Por isso, nas embalagens das suspensões vem sempre a informação: agite antes de usar. Quais as vantagens, né? Então, elas melhoram a estabilidade de fármacos instáveis na forma de solução, tornando eles mais estáveis na forma de suspensão. Mascaram sabor e odor desagradável. É uma forma farmacêutica líquida de fácil deglutição e indicada para crianças e idosos que têm dificuldade de deglutir cápsulas e comprimidos. Permite a administração de altas doses do fármaco, possibilitam a adição de edulcorantes, ou seja, propriedades para adoçar, flavorizantes, que servem para dar um sabor específico, né? Os edulcorantes servem para dar sabor doce e flavorizantes servem para dar um sabor específico, tipo sabor laranja, sabor morango, sabor uva. E os corantes que melhoram a palatabilidade e os aspectos visuais das suspensões, né? Os corantes, no caso, é para dar cor. Então, esses adjuvantes são utilizados, né? Edulcorantes e flavorizantes para melhorar a palatabilidade. E os corantes para dar melhorar os aspectos visuais dessas suspensões. Então, aqui as desvantagens, né, das soluções. Então, dificuldade de acondicionamento e transporte. Apresentam menor estabilidade físico-química e microbiológica do que as formas sólidas, né? Porque elas também possuem mais água na sua composição. Dessa forma, aumentando a probabilidade de contaminação, né, com micro-organismo. A solubilização realça o sabor do fármaco para princípios ativos com sabor desagradável. Então, como eles são bem solubilizados, podem oferecer um sabor mais desagradável, no caso de princípios ativos com esses sabores desagradáveis, e difícil acesso ao sistema de medidas de volume uniforme. Uma outra forma, né, da classificação dos líquidos estão os xaropes, né, que são formas farmacêuticas líquidas resultantes da mistura de água e açúcar, podendo conter também flavorizantes, aromatizantes. Como exemplos, né, a gente tem morango e framboesa, que citamos aqui no exemplo. Pode-se distinguir dois grandes grupos de xarope. Então, nós temos os xaropes simples, que são aqueles que apresentam em sua constituição apenas açúcar e água e servem em geral como veículo para substâncias medicamentosas. Então, eles servem como veículos para se fabricar os medicamentos. Esses xaropes simples, na maioria das vezes, eles possuem 85% de açúcar e 15% de água. Os xaropes medicamentosos são os que contêm já algum fármaco, né, incluído. Esse só possui 45% de açúcar na sua composição. Então, uma vantagem dos xaropes é a possibilidade de correção de sabor, né, utilizado pelo efeito do edulcorante, obtido pelo efeito do edulcorante, e uma boa conservação, né, por uma formulação autopreservante. O fato dele ter bastante açúcar na sua composição diminui a quantidade de água, tornando ele com uma boa conservação. E a desvantagem é a restrição de uso em diabéticos, né, por conterem açúcar, muito açúcar na sua composição, são restritos a pessoas diabéticas. E para isso, né, que foi criado o edulito, que são formas farmacêuticas para uso oral, edulcorada
isenta de sacarose, ou seja, isenta de açúcar, podendo ser soluções ou dispersões farmacêuticas. Os elixires, né, é um preparo formado por um determinado ingrediente ativo, álcool etílico e substâncias aromáticas. Então, os xaropes, eles possuem água e açúcar na sua composição. Os elixir, eles possuem álcool, né? Então, a vantagem é que é adequado para fármacos insolúveis em água, mais solúveis em misturas hidroalcoólicas. Então, fármacos que não se misturam com água e se misturam com álcool são utilizados para essa forma farmacêutica, né? Os elixir. E uma das desvantagens é que tem menos doce e menos viscosidade que os xaropes, porque o que confere a viscosidade dos xaropes é justamente o uso do açúcar. São menos efetivos no mascaramento do sabor, o fato de não utilizarem açúcar. E tem alta graduação alcoólica, que varia de 15% a 50%. Isso tornando, né, impossibilitando esse uso para crianças. Emulsões. Emulsões são dispersões de duas fases de uma mistura não miscível entre si, que com o auxílio de um agente tensoativo, um emulsionante, são capazes de formar um sistema homogêneo. Então, emulsões, vocês imaginem, né, em um recipiente a gente colocar água e óleo. Então, são duas misturas immiscíveis, elas não se misturam entre si. Só que a gente pode usar um tensoativo. Essas misturas, a água, ela tem característica polar. O óleo tem característica apolar. Por isso, eles não se misturam entre si. Os tensoativos, eles são substâncias que elas têm afinidade, tanto com polares como com substâncias apolares. Então, ao adicionar um tensoativo a essa formulação, eles vão auxiliar, né, na homogeneização dessas substâncias, vão permitir que elas se misturem entre si. Então, como exemplo, eu trouxe a figurinha da emulsão de Scott, né, que é bem conhecida, e do biotônico Fontoura. São todos formulados como emulsões. As vantagens, né, é que fármacos lipossolúveis administrados em um veículo aquoso, óleo e água, e devem agitar antes da administração. A administração conjunta de fármacos lipofílico com hidrofílico, né? Então, a vantagem é a gente poder administrar dois princípios ativos, um lipofílico e um hidrofílico, né? Um apolar e outro polar, em uma só formulação. Emulsões têm gotículas com grande área superficial de exposição, melhorando a absorção de fármacos na pele e na mucosa. Então, já a desvantagem é a baixa estabilidade, né? O que confere a eles uma maior probabilidade de perder suas características organolépticas, né? Como cores, sabores e etc. E a tendência à separação de fases, né? Como são fabricados com duas substâncias immiscíveis, então existe a possibilidade de com o tempo, essas fases se separarem. Uma outra forma líquida são os colutórios, né, que são formas farmacêuticas líquidas viscosas que se destina à aplicação tópica sobre as gengivas e partes internas da boca. Devem apresentar, além de estabilidade adequada, sabor agradável. Como exemplo, nós temos o Flogoral. E temos as formas farmacêuticas especiais, que são aquelas que eu falei lá no início da aula, que são formas que não se inserem, né, nos grupos anteriores, ou que elas têm inserção em mais de um grupo. Podem fazer parte de um e de outro. Então, elas são classificadas como especiais e são separadas desses grupos. Como exemplos, nós temos os aerosóis, os sprays,
as ampolas, os adesivos transdérmicos, implantes, filmes e entre outras. E agora a gente vai falar das fórmulas farmacêuticas. Então, gente, fórmula farmacêutica é diferente de fórmula farmacêutica. A fórmula farmacêutica é o que a gente falou até agora. É o produto final da produção do medicamento. Então, é o que se chega até a gente, a fórmula que ele chega até nós, até o consumidor. A fórmula farmacêutica, no caso, é a receitinha do medicamento. É o que contém naquele medicamento e as quantidades que contém na formulação daquele medicamento. Então, é a relação de todos os componentes de um determinado medicamento. Uma fórmula, em geral, deve constituir-se de princípio ativo e veículos ou recipiente, né? Como eu falei, veículos no caso de líquidos e recipientes no caso de sólidos. O princípio ativo é o agente medicamentoso mais importante de uma fórmula e é o responsável pelo efeito farmacológico, como a gente já sabe, né? Então, eu trouxe aqui uma fórmula, né, de um complexo vitamínico, onde nós temos vários princípios ativos, que são as vitaminas B1, B2, B6, nicotinamida, a quantidade que foi utilizada nessa formulação e os recipientes que foi utilizado um QSP. O QSP é quantidade suficiente para produzir a quantidade de cápsulas que forem necessárias. No caso aqui, foi um QSP para preparar 70 cápsulas. Então, esses recipientes, como a gente falou, como eu já falei, né, podem ser, no caso de cápsulas, os mais utilizados são os diluentes, que são utilizados para o preenchimento dessas cápsulas. Alguns componentes da fórmula farmacêutica, né, são princípios ativos, como eu já falei, a substância que produz o efeito terapêutico pretendidos pelo medicamento, né? E temos também os adjuvantes, que são substâncias adicionadas ao medicamento com finalidade de prevenir alterações, corrigir ou melhorar as características organolépticas, biofarmacotécnicas e tecnológicas do medicamento. E os recipientes, que são substâncias inertes incorporadas como veículo a certos medicamentos. Como nós falamos, podem ser com função aglutinante, desintegrante, diluente, lubrificante, tensoativo, umectante. Então, todos esses são recipientes. E agora nós falaremos das vias de administração, né? Essas vias de administração é a maneira como o medicamento entra em contato com o organismo. É a porta de entrada desse medicamento. Essas vias de administração, elas podem ser via oral, nós ingerimos, né, pela boca. A retal, que é pelo ânus, introduzido no ânus. A parenteral, que são os medicamentos injetáveis. Dermatológica, que é a pele. Nasal, que é o nariz. Oftálmica, que são os olhos. Sublingual, embaixo da língua, e entre outras. Então, essas são as mais comuns, né? Então, por via oral. Por via oral, os medicamentos eles são administrados pela boca, como nós vimos, e absorvidos pelo trato gastrointestinal. Existem algumas formas de conversão desses medicamentos, né? Uma colher de sopa corresponde a 15 ml. Uma colher de sobremesa corresponde a 10. Uma colher de chá corresponde a 5. Como no Brasil não existe uma padronização para essas colheres, então é mais apropriado o uso de copos de medidas ou dosagens, tipo seringas, para garantir a quantidade do medicamento. Sublingual, né? São os medicamentos que são aplicados embaixo da língua. É uma via indicada especialmente para algumas substâncias, como os nitratos, porque a absorção é rápida. E o medicamento ingressa diretamente na circulação geral,
sem passar através do aparelho intestinal e pelo fígado. Então, eles são de absorção mais rápida, têm um efeito mais rápido, porque não precisam, como as outras formas orais, de chegarem, né, até o trato gastrointestinal e passarem, no caso de cápsulas, pelo processo de desintegração, né, de formas sólidas, que tem que passar por todo o processo de desintegração para liberar o fármaco, né, o princípio ativo, ser absorvido para poder chegar ao seu local de ação. Essas formas farmacêuticas, a sublingual, o comprimido é colocado embaixo da língua e já começa a ser liberado e ser absorvido as inervações da língua, né? E tem um efeito sistêmico mais rápido. A via parenteral, né? São administrados através de agulhas, né? Por injeções. A administração por injeção mais frequente em drogarias são pelas vias subcutânea, né? Intramuscular e intravenosa. Então, a via parenteral também é uma via mais rápida, principalmente a via intravenosa, que o medicamento ele é colocado, né, introduzido diretamente na veia. Então, aqui a gente vai falar sobre cada via dessa, né? A via subcutânea. Na via subcutânea, a agulha é introduzida no tecido subcutâneo, né, por baixo da pele. Nesse caso, a droga chega aos pequenos vasos e é transportada pela corrente sanguínea. Então, ele também não passa pelo processo de absorção do trato gastrointestinal, já vai direto para a corrente sanguínea. A via intramuscular. Na via intramuscular, a agulha é introduzida no músculo e é utilizada quando os volumes de medicamentos variam de 1 a 5 ml, de acordo com o músculo utilizado, que pode ser o deltoide ou glúteo, que esses são os músculos mais comuns, mas tem outros músculos que também, né, são utilizados. E a via intravenosa ou endovenosa, que são as veias. Então, a agulha é inserida diretamente na veia. Essa sim tem um efeito ainda mais rápido que as demais. A via nasal, os medicamentos são administrados nas mucosas nasais. A aplicação dos medicamentos líquidos na narina com o objetivo de aliviar a congestão nasal, facilitar a drenagem de secreção nasal ou aumentar a produção do leite materno. O cliente deve ser informado que o medicamento é de uso individual, ou seja, que esse medicamento ele vai estar tendo contato, né, com as mucosas das narinas, então ele não pode ser compartilhado. Via otológica. São administrados pingando no ouvido. O medicamento é introduzido no canal auditivo externo com a finalidade de prevenir ou tratar processos inflamatórios, infecciosos ou facilitar a saída de cerumen e corpos estranhos. Via oftálmica. Administrados pingando ou aplicando nos olhos. A aplicação é feita na conjuntiva ocular e tem a finalidade de proteger a córnea, medicar, né, tratar infecções, processos inflamatórios ou irritativos, provocar midríase, que é a dilatação da pupila, e miose, que é a contração da pupila, e anestesiar. Então, os medicamentos oftálmicos têm todas essas finalidades. É importante orientar o cliente a não encostar o conta-gotas nos olhos e que cada colírio ou pomada também é de uso individual. Uma outra via de administração é a via pulmonar. São administrados pelas vias respiratórias, né? Tanto pode ser pela boca ou pelo nariz, mas são absorvidos no pulmão. São aplicados para algumas substâncias com os medicamentos, como os medicamentos contra asmas, que no caso as bombinhas que são, né, colocadas na boca
mas esses medicamentos eles vão direto para o pulmão e serão absorvidos pelo pulmão. A via retal, né, são administrados no reto, ou seja, através do ânus. O medicamento ele é misturado a uma substância cerosa que se dissolve depois de ter sido inserida no reto, ou seja, ela se dissolve, como a gente falou, na temperatura do organismo, na temperatura do reto. Supositórios são receitados quando a pessoa não pode tomar o medicamento por via oral, em razão de náuseas, impossibilidade de engolir ou alguma restrição à ingestão, como ocorre em seguida a uma cirurgia. Ou seja, algumas pessoas que fizeram cirurgia e não estão podendo fazer ingestão, né, de líquidos ou de alguns medicamentos, então essas pessoas utilizam o supositório para ajudar no tratamento. A via vaginal, né, são administrados na vagina, é utilizado para aplicação de líquidos medicamentosos, cremes, pomadas, óvulos ou comprimidos pela vagina. Via tópica são aplicados na pele ou mucosas, né? É importante orientar sobre a limpeza do local e o período de tratamento. A aplicação do medicamento é feita na pele, friccionando quando for indicado, né, para facilitar a sua absorção. Friccionar é apertar. Quando for indicado para facilitar a sua absorção. Essas formas farmacêuticas dessa via, como a gente viu, são os cremes, pomadas, os géis, os unguentos. E a via transdérmica, né, que são aplicados na pele. Alguns medicamentos podem ser administrados pela aplicação de um emplasto, adesivos e cremes à pele. Bem, gente, agora a gente vai falar dos tipos de medicamentos segundo a prescrição médica. Então, os medicamentos eles são classificados como medicamentos isentos de prescrição, que são conhecidos como os MIPs, né? São medicamentos que não necessitam da prescrição, mas devem ser utilizados de acordo com a orientação de um profissional farmacêutico. E a embalagem desses medicamentos não possui tarja nenhuma. Nós temos também né, os medicamentos de venda sob prescrição. Então, eles devem ser prescritos pelo profissional médico ou dentista e são divididos em 3 grupos. Sem retenção de receita, que são aqueles que apresentam tarja vermelha, na embalagem contendo o seguinte texto: venda sob prescrição médica. Então, esses medicamentos eles estão na prateleira, possuem a tarjinha vermelha, contendo venda sob prescrição médica, mas eles não são obrigados a gente reter a receita, ou seja, pegar a receita e guardar na farmácia, porque não existe um controle sobre esses medicamentos. Então, tem essa tarja com essa determinação, né, com esse textozinho para orientar as pessoas, mas a realidade do nosso dia a dia é que eles são vendidos quase como os MIPs. Eles estão lá na prateleira e a gente pode comprar sem prescrição mesmo, da forma que quiser. Então, assim, é ilegal, mas isso acontece. E os medicamentos de venda sob prescrição. Esses devem ser prescritos pelo profissional médico ou dentista e são divididos em 3 grupos, né? São os com retenção de receita, que apresentam tarjas vermelhas na embalagem, contendo o seguinte texto: venda sobre prescrição médica só pode ser vendido com retenção da receita. Então, nessa classe, nós temos os medicamentos, né, da lista C, como temos aqui o exemplo da sertralina, e também os antimicrobianos, que são medicamentos que só são vendidos com a retenção de receita. E como nós vamos ver mais adiante, os tipos de receita, né, são vendidos ambos com a receitinha branca em duas cópias. A gente vai ver mais adiante essa questão das receitas. Medicamentos tarja preta, né, que também são vendidos, né, sob prescrição de receita.
Na embalagem das caixinhas vem uma tarja preta com a frase "Venda sob prescrição médica. Atenção, o abuso deste medicamento pode causar dependência". Então, alguns medicamentos que estão nessa classe de medicamentos são os psicotrópicos, né? Esses medicamentos, eles causam dependência psíquica e tem que vir com essa frasezinha advertindo o paciente e para que a gente possa reter a receita na farmácia e fazer o controle da venda desses produtos. Como exemplo de medicamentos dessa classe, nós podemos citar os diazepams, os clonazepams, as ritalinas e entre outros. Então, todos esses medicamentos que têm a retenção de receita, essa retenção ela não é feita por acaso para ficar lá só guardada na farmácia, não. A gente retém essa receita, né, guarda ela lá por um determinado tempo, mas a gente tem que informar um sistema que é criado pela Anvisa. O nome desse sistema é Sistema Informatizado de Gerenciamento de Produtos Controlados. A gente abrevia ele, chamando ele de SNGPC, que é as siglas principais, né? Então, no máximo, a cada 7 dias, as receitas que foram vendidas naquela semana, a gente tem que alimentar esse sistema. Se quiser alimentar todos os dias, a gente pode fazer isso todos os dias, que é o mais correto, mas não pode passar de 7 dias. Então, a cada 7 dias, a gente vai lá, alimenta esse sistema com aquelas receitas, aqueles produtos que a gente vendeu, né, que saiu do nosso estoque, e a gente preenche as informações do sistema através dessas receitas. E essas receitas a gente guarda por um determinado tempo. Se eu não me engano, são até 5 anos a gente tem que guardar. Porque quando a Anvisa visita a farmácia, então ela vai fazer essa comparação, né? As informações que estão no sistema, que foram passadas para ela, tem que a gente ter a receita para comprovar que a gente não preencheu aquilo aleatório, que realmente o médico prescreveu aquilo e a receita está ali para provar. E dessa forma, a Anvisa fazer o controle das vendas, né, desses medicamentos. Então agora nós vamos ver os tipos de receita. Então vamos iniciar pelas receitas simples, né, que são as utilizadas para a prescrição de medicamentos anódinos. Os medicamentos anódinos são aqueles, né, e os MIPs, que são isentos de prescrição. Então, esses medicamentos, eles vêm... Vem com a tarjinha vermelha, né? E vem, como a gente viu lá anteriormente, com a frase "venda sob prescrição médica". Então, essas receitas simples, elas podem ser usadas para prescrever tanto os MIPs, né, que são os anódinos que não precisam de prescrição, como aqueles que vêm com a tarjinha falando que precisa de prescrição, porém as pessoas vendem aleatório, né? Se você chegar sem a prescrição, a farmácia também vende. Mas, de acordo com a lei, seria necessária essa receita. Mas como o SNGPC, ele não exige, né? O sistema não exige que seja alimentado com esse tipo de receita, então a farmácia dispensa essa receita, a necessidade, né, de reter essa receita. E as receitas de controle especial, né, que são utilizadas para a prescrição de medicamentos de tarja vermelha, que vem com a frase "venda sob prescrição médica, só pode ser vendido com retenção de receita". Então, essa sim vai ficar, né, retida na farmácia. Ela vem com 2 vias e uma fica com o paciente para que o paciente possa se orientar, né, ler e saber como vai usar, e a outra fica retida na farmácia para que o farmacêutico possa informar o sistema da venda desse medicamento. Então, são utilizados para substâncias, né, sujeitas a controle especial. E essas substâncias são as retinóicas de uso tópico. Essa receita retinóica de uso tópico, ela tem uma diferença das demais, que a gente vai ver lá mais adiante. Substâncias imunossupressoras, substâncias antirretrovirais,
anabolizantes, antidepressivos e entre outros. Esse tipo de receita segue, além da Lei 591 de 73, a Portaria 344 de 1998, que é uma portaria que regulamenta, né, a venda desses produtos controlados. E tem na sua maioria os medicamentos da lista C1. Esta receita é conhecida como receita branca carbonada. Então essa portaria ela também classifica os medicamentos, né, de acordo com esses receituários, tipo, os medicamentos da lista C1, que são esses que são citados, os medicamentos da lista B1, que são os psicotrópicos, os medicamentos da lista B2, que são os anorexígenos, e entre outros. Então tem essa classificação, e de acordo com essa classificação, a gente vai saber se retém a receita, qual medicamento, o médico vai saber qual medicamento vai ser preenchido de acordo com aquela receita, né? Em que receita vai prescrever aquele medicamento, e a gente também na farmácia tem que dar atenção a isso, porque se vier um diazepam, que é da classe psicotrópicos, que teria que ser prescrito em uma receita azul do tipo B1, e a gente aceitar esse diazepam prescrito numa receita do tipo C1, né, que seria a branca, então a gente vai perder essa receita e vai ter que conseguir outra, ou vai ter problema. Não pode aceitar, não tem como aceitar uma receita, um diazepam numa receita branca. Tem que ser numa receitinha azul do tipo B1, né? Que a gente vai ver mais adiante essa receitinha. Então, essa receita de controle especial, né? Essa imagem que tem aí, né? Essa figura é a receita a qual estou falando. Ela tem que vir neste modelo. Deve ser prescrita em 2 vias, como eu falei. Uma via ficando retida no estabelecimento farmacêutico e outra ficando com o paciente. Toda receita deverá estar escrita de modo legível, contendo nome e endereço do paciente, nome do medicamento, concentração e quantidade, modo como deve ser utilizado o medicamento, ou seja, a posologia, nome e CRM do médico, data e assinatura do médico. Então, quando a gente vai dispensar esse medicamento, a gente também tem que preencher essa partezinha onde fala aí identificação do comprador. Então, a gente tem que pegar o nome desse comprador, preencher isso aí, né? O nome, o documento desse comprador, o telefone dele e o endereço. É bem importante que as farmácias elas seguissem este regulamento, né? Seguissem e realmente fizessem isso, pois às vezes acontece de algum erro, algum equívoco na hora de dispensar o medicamento. E dispensar o medicamento, às vezes, com a concentração errada. Então, quando isso acontece, a gente tem como, né, entrar em contato com o comprador e fazer a troca deste medicamento antes que o paciente, né, chegue a tomar a medicação errada ou a ter problemas até maiores, né, tomando uma medicação em uma dosagem que não seria a dele ou um medicamento que não seria a dele. O correto é que a gente dê atenção e que esses erros não aconteçam, mas existem, né, as possibilidades, e por existir a possibilidade disso acontecer, o mais correto seria que todas as farmácias seguissem realmente esse parâmetro, né, e preenchesse essas receitas da forma mais correta possível. Esse é o modelo de receitinha B. É um impresso especial padronizado na cor azul, contendo a sigla do estado e a letra B em destaque. Seu formato é retangular e de tamanho reduzido. É usado para prescrição de medicamentos ou drogas com tarja preta, que são aqueles que eu falei lá, né, diazepam, clonazepam, os quais exigem um rigoroso controle, onde as substâncias pertencem à lista B1. A notificação de receita poderá conter somente um produto farmacêutico da relação. Então, essa receita, ela também vem com a identificação do comprador, também é importante se seguir tudo isso que eu falei para outra receita, nessa parte do comprador, né?
E ela vem com um detalhe, né? Que a outra a gente pode prescrever mais de um princípio ativo, mais de um medicamento. Essa não, essa a gente só pode prescrever, né? O médico só pode prescrever um princípio ativo, onde tem aí especialidade farmacêutica, né? Aí nome, aí o nome, quantidade e apresentação, aí tem que vir a forma farmacêutica, digamos que a gente diazepam, aí 10 miligramas, 60 comprimidos e a posologia, tomar uma vez ao dia. Então, uma receita, esse tipo de receita também tem a questão da quantidade de comprimidos que pode ser dispensada de cada vez. Então, esse tipo de receita, ela pode ser dispensada para um tratamento de até 2 meses. Então, a gente sempre tem que fazer o cálculo. Se a prescrição diz que eu tenho que dispensar 60 comprimidos, então isso tem que bater com a posologia. Se a posologia diz que eu tomo um comprimido ao dia, então em um mês vai dar 30, em 2 meses vai dar 60. Então tá correto. Agora, se a prescrição dissesse, né, tomar 2 comprimidos ao dia, 60 comprimidos. Aí você ia dispensar assim, porém é um tratamento que só vai dar para um mês, né? Então, se o paciente quisesse um tratamento para 2 meses, ele ia ter que conseguir outra receita para poder conseguir essa medicação. Então, é outro ponto, outro parâmetro que a gente tem que dar muita atenção na hora de dispensar esses medicamentos. Receita B2, né? É um impresso especial padronizado na cor azul, contendo a sigla do estado e a letra B2 em destaque. Seu formato é retangular e de tamanho reduzido. É usado para prescrição de medicamentos anorexígenos, né, como eu falei. Então, essa receita ela é muito parecida com a outra, só que a gente pode ver que ela vem com a sigla B2. Então, ela só pode ser... Nela tem que ser prescritos os medicamentos anorexígenos. Um medicamento muito comum, né, prescrito nesse tipo de receita, é a sibutramina. Então, ela vai ser preenchida da mesma forma da outra, né? Porém, ela vai ter que vir acompanhada de um termo de responsabilidade do prescritor para o uso do medicamento contendo a substância sibutramina. Então, esse termo de responsabilidade tem que vir anexado à receita, a gente tem que retê-lo na farmácia junto com a receita. Esse termo, né, vem escrito o nome do médico, vem as informações do médico que prescreveu, mas ele também vem descrevendo todos os efeitos negativos, né, que esse medicamento ele pode vir a causar no paciente. Então, o paciente ele tem que ler, tem que estar ciente de que esses efeitos de que podem acontecer esses efeitos com ele, e ele assinar se responsabilizando por isso. Então, o médico assina e o paciente assina também esse termo. E a gente só pode dispensar esse medicamento se vier a receita acompanhada do termo. Receita amarela ou receita A. A notificação A é impressa em papel amarelo contendo a sigla do estado e a letra A em destaque. A notificação de receita somente poderá conter um produto farmacêutico, como as outras, né? Só que dessa vez dá a lista de substâncias da relação A. Seu formato é retangular e de tamanho reduzido, igual no tamanho das receitas B. A denominação foi dada porque são todos potentes analgésicos derivados da morfina. Então, os medicamentos que são prescritos nesse tipo de receita são os derivados da morfina, e também a ritalina é prescrita nesse tipo de receita. É a forma mais comum da gente encontrar essa receita no nosso dia a dia nas farmácias, para a dispensação de ritalina. Então, ela é preenchida, né, da mesma forma que aquelas outras que eu falei, muda só que ela é uma receitinha com a letra A e amarela. E essa é a receita para os retinoides, né?
especiais da lista C, que é o que eu falei, retinóides de uso sistêmico. Eu falei anteriormente que ela tem uma diferença, para esse medicamento tem uma diferença, né? A notificação de receita especial é de cor branca e é utilizado para prescrições de medicamentos à base de substâncias constantes da lista C2, no caso, retinóicos de uso sistêmico. Ela tem um símbolo indicativo, no caso da prescrição de retinóicos, deverá conter o símbolo de uma mulher grávida, recortada ao meio com a seguinte advertência: risco de graves defeitos na face, nas orelhas, no coração e no sistema nervoso do feto. Então, essa receita, ela vem quase no modelo daquela outra, só que ela apresenta as substâncias, né, que podem ser prescritas por ela. E aqui mostra, né, as 3 substâncias, que é isotretinoína, tretinoína e acitretinoína. A mais comum que a gente recebe, né, para dispensar é a isotretinoína. E que é o famoso, né, Roacutan. Então, esses medicamentos, né, essa receita, ela vem, né, com essa mulherzinha grávida cortada ao meio, implicando dizer que as mulheres grávidas não podem tomar esse tipo de medicamento, e a gente também tem que observar isso e jamais dispensar esse tipo de medicamento para o uso dessas mulheres. Eu referenciei o meu trabalho a partir desses trabalhos, né, referenciei a minha aula a partir dessas apostilas. Obrigada e até a próxima aula.